certeza você sabe que Gumball é um dos melhores desenhos de todos os tempos. Mas você já parou para pensar em como Gumball passou de alguns rabiscos para um dos personagens mais incríveis da Cartoon Network? Piloto. Talvez você não saiba, mas o piloto de O Incrível Mundo de Gumball foi ao ar há muito tempo atrás, em 2008. Bom, ao ar é modo de dizer, porque ele nunca foi exibido oficialmente na TV. Digamos que ele ficou meio underground, estilo fita VHS esquecida no porão. Visualmente, era bem mais rústico e simples. O Gumball tinha traços tão diferentes que você até se pergunta se ele não era primo distante dele mesmo. Ele era mais gordinho, com uma cabeça gigante e um corpo mais baixo. Unhas grossas, parecia que ele tinha acabado de sair de um spa para ursos. E o Darwin também passou por um glow-up necessário. No piloto, ele tinha nadadeiras pequenas e finas, menos detalhes no corpo, e parecia bem menos expressivo, tipo aquele colega que só responde ok no grupo do WhatsApp. Um detalhe que já chamava atenção e virou marca registrada era o uso de cenários reais misturados com os personagens animados. Esse contraste continuou na série oficial e ajuda a dar aquele ar meio caótico que a gente adora, com piadas tão malucas que até o roteirista deve ter se perguntado se estava tudo bem. E tem mais. No piloto, a família do Gumball nem dava as caras e a relação dele com o Darwin também era diferente. Eles não eram irmãos, mas sim de melhores amigos. Só na série oficial que resolveram explicar direitinho quem era quem e por que esse gato azul vivia se metendo em confusão com seu fiel peixe de estimação, ou seria irmão, ou os dois. Agora que já vimos como Gumball começou, vale a pena voltar no tempo para conferir a primeira temporada dessa história. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Início. O criador de O Incrível Mundo de Gumball é o Benjamin Bukele, e ele teve a brilhante ideia de criar esse universo todo colorido usando personagens que tinham sido rejeitados em projetos anteriores. Em vez de mandar essas criações para o limbo dos rascunhos esquecidos, ele resolveu dar uma segunda chance a todo mundo, tipo um abrigo de animações órfãs. Deu tão certo que rolou um piloto, que foi aprovado e acabou virando uma série de sucesso com 6 temporadas e caminho livre para a 7ª. Um detalhe que chama a atenção desde a primeira temporada é a mistura de animações em 2D e 3D com cenários reais, uma combinação tão usada quanto passar ketchup na pizza. Essa identidade visual única fez o desenho se destacar e virar um dos grandes sucessos da Cartoon Network, deixando muito concorrente no chinelo. E não podemos esquecer das cores vivas. Tudo no mundo de Gumball parece ter tomado energético. Os personagens e o cenário são tão vibrantes que você quase precisa de óculos escuros para assistir. Isso ajuda a criar aquela sensação de caos organizado ou não tão organizado assim que a gente tanto ama. Entretanto, tem um detalhe curioso na primeira temporada. Os movimentos dos personagens às vezes travavam um pouco, dando aquele charme de desenho antigo, o famoso lag nostálgico. Para muita gente, isso só aumentava a graça. Além disso, as histórias se focavam em situações do dia a dia na escola e na família Watterson, que foi oficialmente apresentada nessa fase. Era o núcleo central da série. Um lar nada convencional para um gato azul hiperativo, um peixe falante adotado, uma coelha super forte, um pai grandalhão que ama comer e uma mãe que segura a barra de todo mundo. Mudanças. A partir da segunda temporada, começamos a ver mudanças mais marcantes no visual da série. Os traços ficaram mais finos, a animação ganhou uma limpeza caprichada e os movimentos ficaram bem mais fluidos, nada mais de travadinhas que pareciam bug de videogame antigo. A interação entre os personagens também melhorou bastante, com diálogos mais rápidos e cenas mais dinâmicas. O Gumball ficou mais fino, é verdade, mas manteve aquela cinturinha arredondada de quem não abre mão de um lanche pós-escola. Suas expressões faciais também ficaram muito mais variadas, o que ajudou o desenho a transmitir emoções de forma mais engraçada e até mais profunda dentro do possível para um gato azul com um peixe dourado como irmão adotivo. Outro ponto de destaque foi a chegada das referências à cultura pop. De videogames a filmes clássicos, a série começou a brincar com tudo e isso deixou Gumball ainda mais atual e divertido. O resultado? Mais fãs, mais memes e mais risadas. E claro, começaram a surgir novos personagens secundários e os episódios ficaram um pouquinho maiores, o que deu ainda mais espaço para histórias malucas, piadas geniais e situações cada vez mais bizarras do jeitinho que a gente gosta. Antes de continuar a evolução de Gumball, comenta aqui embaixo novidade. Terceira temporada. Na terceira temporada, as texturas deram um salto de qualidade, foi quase como se tivessem passado hidratante em todo mundo. Se você já achava que o Gumball tinha expressões faciais incríveis antes, nessa fase elas ficaram ainda mais detalhadas, com direito a sombras mais suaves e contrastes melhores com os cenários. Finalmente parou de parecer que os personagens estavam só colados em fotos de fundo com cola. Um detalhe muito legal é que o visual ficou mais equilibrado na medida do possível para uma série que adora o caos. As interações também evoluíram, já que a trama focou bastante na escola e nos colegas de classe. Foi basicamente a fase vida social do Gumball e do Darwin. Tretas, amizades, declarações constrangedoras, tudo o que você espera do ensino fundamental. Agora, sobre os olhos do Gumball e do Darwin.
Eles mudaram bastante. Antes eram mais alongados, mas nessa temporada ficaram mais redondinhos. Essa mudança não foi só estética, mas também uma mão na roda para animação. Olhos mais circulares eram mais fáceis de animar e permitiam expressões ainda mais malucas. Resultado: personagens cheios de caretas exageradas, rostos hilários e às vezes até um pouco perturbadores, do tipo que você se pergunta se precisa dormir com a luz acesa. Humor. Um dos momentos mais memoráveis da quarta temporada foi quando Gumball e Darwin fizeram uma descoberta bombástica digna de novela. Perceberam que eram personagens de um programa de TV. Imagina o nível de crise existencial. Essa sacada virou parte da trama e mudou o tom de vários roteiros, trazendo piadas ainda mais meta, quebrando a quarta parede com força e deixando o público dividido entre rir e refletir se também não é personagem de alguma coisa. Chegando na quinta temporada, que rolou entre 2016 e 2017, a série continuou evoluindo de forma bem evidente. A série começou a explorar o lado mais vulnerável e emocional dos personagens e isso deu muito certo. A gente viu histórias mais tocantes, principalmente envolvendo o Ricardo e a Nicole. Falando no Ricardo, aquele coelho rosa desajeitado que a gente ama, ficamos sabendo mais sobre seu passado nada fácil. Ele foi abandonado pelo pai ainda criança, o que já explica muita coisa. E para melhorar, só que não. A relação dos dois seguia bem complicada. Até no aniversário do Ricardo, o pai dele tinha o costume de vender os presentes para o filho, que era ainda uma criança. Um exemplo de pai do ano que só serve para teste de paciência mesmo. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Última temporada. As inovações no design e no universo de Gumball foram fundamentais para o sucesso da série. Essas mudanças deram ao desenho uma identidade única, muito diferente dos concorrentes. Era praticamente o mais estiloso da Cartoon Network, com um visual de altíssimo padrão que chamava atenção de longe. Na sexta temporada, rolou mais uma evolução. Gumball e Darwin pareciam um pouquinho mais maduros. Ok, só um pouquinho. Isso abriu espaço para histórias mais profundas e temas mais sérios, sem nunca abandonar o humor absurdo que a gente ama. Foi a fase de crescimento pessoal dos dois, mas ainda com direito a muita bobagem genial no meio. E o último episódio terminou com uma baita ameaça de apocalipse na escola só para dar aquele susto básico no público. Detalhe: nada foi resolvido direito, deixando um belo gancho para o filme de Gumball. Foi tipo aquele amigo que conta um segredo bombástico e depois fala, mas depois te explico melhor e some. Por isso mesmo os fãs já estão roendo as unhas esperando a sétima temporada, prevista para este glorioso ano de 2025. Preparem os corações, porque esse gato azul e seu peixe falante ainda tem muita confusão para aprontar. Vozes. Um detalhe bem curioso sobre o incrível mundo de Gumball é a troca frequente de dubladores, algo que vai na contramão da maioria das animações, que costumam manter as mesmas vozes por anos e anos, até o dublador se confundir com o personagem. Já em Gumball, a coisa é mais dinâmica. As vozes mudam, crescem, evoluem, tipo o próprio elenco na puberdade. Um ótimo exemplo são os próprios protagonistas, Gumball e Darwin, que já tiveram vários dubladores ao longo das temporadas. E o mais engraçado, em alguns episódios, os criadores abraçaram a mudança e colocaram dois dubladores falando o mesmo personagem ao mesmo tempo, como se fosse uma transição de voz ao vivo. O resultado é tão inusitado quanto genial. Essa escolha criativa acabou virando uma marca registrada da série, mostrando que o incrível mundo de Gumball nunca teve medo de brincar até com os bastidores, e isso diferencia de outras animações no mercado. Afinal, quando até a troca de dublador vira piada interna, você sabe que está assistindo algo especial. Futuro. O incrível mundo de Gumball sempre foi reconhecido pelo humor irreverente e pela mistura criativa de personagens em 2D, 3D e live action em cenários super realistas. Mas desde 2019, não tivemos nada novo oficialmente, e isso deixou muitos fãs se perguntando: o que será que vai acontecer no futuro da série? A comparação inevitável foi com Hora de Aventura, outra animação da Cartoon Network que ganhou uma continuação mostrando o futuro dos personagens, com a série Fiona e Cake. Naturalmente, muita gente se perguntou se não poderia rolar algo parecido com Gumball. Afinal, quem não tem curiosidade de ver como seria a turma toda na adolescência ou já adultos? Foi aí que entrou em cena um fã muito dedicado, o criador conhecido como @Isley. Ele desenvolveu uma série conceitual no YouTube imaginando exatamente isso: o futuro de Gumball, Darwin, sua irmã e companhia. Ele cria artes, conceitos de design e até roteiros completos mostrando Elmore anos depois, com dilemas bem típicos da vida de adolescentes e adultos. Um dos vídeos mais famosos do canal, por exemplo, mostra como seriam os possíveis filhos do Gumball e do Darwin e já soma mais de 3,5 milhões de visualizações. Apesar de todo esse sucesso, vale lembrar que o projeto não é oficial, não tem participação da Cartoon Network nem do criador original, Ben Bukele. Mas mesmo assim conquistou uma legião de fãs por conseguir ser incrivelmente coerente com o universo maluco do gato azul mais amado do mundo. E, quem sabe, não serve de inspiração para um futuro oficial onde possamos finalmente ver o que acontece com a família Watterson e toda a turma quando crescerem. Afinal, se tem algo que aprendemos com essa série,
série é que tudo pode acontecer e geralmente acontece da forma mais louca possível. O incrível mundo de Gumball é muito mais do que uma simples animação. É um verdadeiro laboratório de criatividade, onde o absurdo faz sentido e onde cada temporada trouxe novas camadas, visuais incríveis e histórias cada vez mais ousadas. Se você curte o mundo da Blue e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!